gente, continuando, né? A gente estava falando um pouco sobre a multa combinatória, né? Nas obrigações de fazer e não fazer. Quais são as características dela, como ela pode ser pedida, se ela pode ser aumentada, se ela pode ser reduzida, tudo isso a gente já verificou. Sobre a executabilidade dessa decisão que fixa a multa. No CPC 73, a gente não tinha uma previsão a esse respeito. Então, a gente tinha duas correntes, certo? Uma delas que defendia que essa executabilidade ela era imediata. Então, desde o momento em que o juízo fixava essa multa, ela poderia ser cobrada imediatamente, já que ela tem essa função persuasiva, ela tem essa função de ser um instrumento para garantir que o credor vai receber o seu crédito, né? Então, esse era o entendimento majoritário, inclusive era o entendimento que o STJ adotava. Tinha uma outra corrente, que era uma corrente minoritária, do Marinoni, certo? Que defendia que essa executabilidade ela somente poderia acontecer depois do trânsito em julgado. Então, vamos supor, naquele exemplo que a gente deu da multa fixada na decisão que antecipou e concedeu tutela de urgência, né? Naquela decisão liminar, de natureza liminar. Quando a gente fala decisão liminar, é muito comum, saiu a liminar. Na verdade, o nome dessa decisão, ela é uma decisão conferida em sede de tutela de urgência ou em sede de tutela de evidência. Liminar significa apenas o momento processual em que ela foi deferida. Ela foi deferida antes de que o réu fosse ouvido, né? Então, esse nome liminar, na verdade, é só para definir o momento em que essa decisão foi proferida, mas a natureza dela é uma decisão interlocutória de tutela de urgência, ou de tutela de evidência. E aí essa segunda corrente entendia que o juízo fixaria essa multa nesse momento, mas ela só poderia ser executada depois do trânsito em julgado. Essa discussão ela havia sob a égide do CPC de 83, porque o CPC não estabelecia nenhuma regra específica. Veio o CPC de 2015, lá no artigo 537, parágrafo 3º, e passou a prever expressamente que essa multa ela terá executabilidade imediata, mas o levantamento só poderá ocorrer após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. Então, na verdade, o CPC ele adotou um meio termo entre as duas correntes. Ela tem executabilidade imediata, mas ela só pode ser levantada após o trânsito em julgado. Tá certo? Então, foi uma posição intermediária. O STJ, nesse recurso especial aí, 1.367.212, que é de 2017, está no informativo 608, ele entendeu que o valor dessa multa combinatória não integra a base de cálculo da verba honorária. Então, no momento em que a gente vai apresentar aquele cálculo atualizado da dívida, você deve colocar a verba honorária antes de calcular essa multa combinatória. Essa multa combinatória não vai compor a base de cálculo dos honorários, tá certo? Agora a gente vai passar para a terceira modalidade de cumprimento de sentença que a gente está vendo hoje. Então, recapitulando bem rapidinho, a gente já viu a pagar quantia, a gente já viu a obrigação de fazer e não fazer, e agora a gente está vendo a de entregar a coisa. Quais são as características dela? Ela também é iniciada a requerimento do exequente. Ela é uma fase procedimental que é decorrente da não satisfação espontânea de uma obrigação de entregar coisa fixada em título executivo judicial transitado em julgado, né? As disposições sobre o cumprimento da obrigação de fazer e não fazer vão ser aplicadas no que couberem, né, ao cumprimento de sentença da obrigação de entregar coisa. Então, sempre que você estiver diante de uma situação concreta em que você acha que algum dispositivo da obrigação de fazer ajudaria você nessa obrigação de entregar coisa, você vai poder utilizar, certo? Se for cabível. O procedimento dela também vai se aplicar ao cumprimento de sentença que reconhece os deveres de entregar coisa de natureza não obrigacional. Então, essa regra que a gente já viu nas outras modalidades também vai se aplicar para essa. Então, quando é que uma relação não é decorrente, não possui natureza obrigacional? Quando as pessoas não possuem um vínculo jurídico anterior, não possuem um vínculo jurídico obrigacional, né? Vamos supor, vizinhos também, o meu filho estava jogando uma bola e essa bola caiu na casa do vizinho. E aí eu entendo que esse meu vizinho tem a obrigação de me entregar essa bola novamente, porque essa bola não pertence a ele. Um exemplo muito bobo, foi o que me veio à mente, mas só para demonstrar que
é possível, né, ajuizar o cumprimento de sentença para a obrigação de entregar coisa, sendo que as partes não tinham um vínculo jurídico prévio, elas não tinham uma relação obrigacional anteriormente. Eles eram vizinhos, mas nunca tinham, por exemplo, celebrado um contrato, nunca tinham possuído nenhum tipo de vínculo. Qual é o procedimento dessa modalidade de cumprimento de sentença? Ele é instaurado a requerimento do exequente, assim como os demais. A intimação do executado vai ser para cumprir a tutela específica da obrigação contida no título. Então, novamente aqui, a gente vai aplicar aquele raciocínio que a gente aplicou para a obrigação de fazer e não fazer, certo? Então, a tutela específica é a prioridade do legislador. O legislador, ele presume que se a pessoa ajuizou aquele cumprimento é porque ela tem interesse no cumprimento da tutela específica da obrigação, né? Caso o executado cumpra a obrigação, o exequente vai ser intimado para se manifestar. Então, se ele intimado peticionar informando que de fato foi cumprida, a coisa foi entregue, o cumprimento de sentença vai ser extinto. Caso o executado não cumpra com essa obrigação, vai ser expedido o mandado de busca e apreensão, se a gente estiver falando de uma coisa móvel, ou de emissão na posse, se a gente estiver falando de um bem imóvel, certo? Essa intimação é pessoal? Vai se aplicar a mesma regra aquela regra geral que a gente viu no início. Vai ser a intimação na pessoa do advogado. Se tiver representado pela defensoria, vai ser por carta com a AR, tá certo? Uma quarta etapa desse procedimento é: transcorrido o prazo para o cumprimento da tutela específica da obrigação, vai ser iniciado um prazo de 15 dias para que o executado apresente a impugnação, certo? E essa impugnação vai seguir as mesmas regras do artigo 525, que é aquela da impugnação para a obrigação de pagar a quantia. Então, aqui também vai ter o prazo para que o executado cumpra, né, entregue a coisa. Passado esse prazo, ele vai ter o prazo de 15 dias para impugnar, certo? Mas se ele tiver realizado benfeitorias, como que vai ficar a situação? Vão se compensar? Né? O investimento que ele fez vai ser compensado, ele vai poder ser indenizado? O Código fala sobre isso no artigo 538, e ele fala que a existência das benfeitorias e o direito de retenção devem ser alegados na fase de conhecimento e contestação, de forma discriminada e sempre que possível com a atribuição do respectivo valor. Então, se esse executado ele tiver sido citado na fase de conhecimento, ele tiver apresentado contestação, não tiver alegado que realizou benfeitorias, e ele venha alegar isso na fase de cumprimento de sentença, aí esse pedido, se as benfeitorias forem anteriores, ele não vai poder ter êxito nessa alegação, porque existe um processo civil no nosso país, ele funciona por uma regra de pré-clusão. O processo civil ele é pré-clusivo, então a pessoa tem um momento oportuno para praticar cada ato no processo. Uma vez que ela deixa esse momento transcorrer, passar, ela não pode voltar no tempo e tentar praticá-lo posteriormente, né? Salvo aquelas matérias de ordem pública, que são as exceções, né? Em regra, a pessoa tem que alegar tudo no momento oportuno. Na contestação, vai ser aplicado aquele princípio da impugnação especificada dos fatos. Então, é o momento que a pessoa vai ter para alegar toda a matéria de defesa. Se não alegou as benfeitorias, ela não vai poder depois, já em fase de cumprimento de sentença, dizer que tem benfeitorias e que quer ser indenizada. Isso é o que está no artigo 538, certo? Professora, a impugnação tem efeito suspensivo, no caso, porque expede-se um mandado de busca e apreensão. Sim. Fica em juízo até... o mandato ser cumprido? Não, até a sentença do cumprimento de sentença. Até o fim do cumprimento, né? Se a pessoa impugna em regra, a impugnação não é dotada de efeito suspensivo. Pode ser atribuído esse efeito, no caso concreto, se o juiz entender que as alegações são plausíveis e que há um risco de dano, e se a parte prestar a garantia do juízo, né? A gente até viu essa questão anteriormente, aquela regramento que a gente estudou vai ser aplicável aqui da mesma forma, tá certo? Atualmente, assim, a gente agora vai falar sobre o cumprimento de sentença da obrigação que reconhece o dever de prestar alimentos, certo?
Essa daqui é muito aplicável à Defensoria Pública Estadual, né, porque é uma modalidade de cumprimento de sentença que está muito presente. Infelizmente, a gente tem muitas situações em que a pessoa tem um título executivo, é condenada a pagar alimentos, mas não paga integralmente, ou paga, né, apenas uma parte, ou não reajusta. E a maneira que o exequente ou a representante legal do exequente vai ter de forçar o cumprimento correto da obrigação alimentar é pelo cumprimento de sentença, certo? Então aqui a gente vai estudar direitinho quais são as peculiaridades, o que diferencia, distingue essa modalidade. Essa é a quarta modalidade de hoje, né? A gente viu a obrigação de pagar, a obrigação de fazer e não fazer, a obrigação de entregar coisa, e agora a gente está vendo a de pagar alimentos, certo? Então, hoje, essa é a única hipótese de prisão de natureza civil admitida pelo ordenamento jurídico brasileiro, né? A gente tem aquela súmula vinculante número 25, que é famosa, célebre, né? Que fala que é ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. Então, hoje, se for excluída a possibilidade de prisão civil de depositário, só remanesceu no nosso ordenamento a prisão civil do devedor de alimentos, certo? E aí o fundamento para essa súmula foi que o Pacto de San José da Costa Rica, que é aquela Convenção Americana de Direitos Humanos, não previa a hipótese de prisão civil do depositário infiel. Teve aquele julgamento desse habeas corpus aí do STF, teve também esse recurso extraordinário, que foi um julgamento célebre, e o STF ele proferiu um entendimento segundo o qual a Convenção Americana de Direitos Humanos, ela ingressa no ordenamento jurídico brasileiro com status supralegal, né, que seria um status acima das leis, mas abaixo da Constituição. Porque, embora ela verse sobre direitos humanos, ela não foi acolhida no nosso ordenamento com o rito procedimental próprio das emendas constitucionais, né? Então, o STF fixou o entendimento de que, quando teve aquela emenda constitucional número 45 de 2004 e acrescentou o parágrafo lá no artigo 5º da Constituição Federal, estabelecendo que os pactos internacionais, os tratados internacionais de direitos humanos que fossem ratificados pelo Brasil com o mesmo rigor procedimental das emendas constitucionais, elas teriam status constitucional. Então, isso a própria emenda 45 estabeleceu. Ficou uma dúvida com relação aos tratados de direitos humanos que tivessem sido acolhidos pelo nosso ordenamento sem o rigor procedimental das emendas constitucionais. Que status eles teriam no nosso ordenamento, né? Porque a emenda constitucional 45 não tratou sobre eles, né? E aí veio esse julgamento do STF e entendeu que eles teriam um status supralegal, né? Abaixo da Constituição, mas acima das leis, certo? E aí, com esse entendimento, foi fixado que não poderia haver a prisão civil do devedor do depositário infiel. Só remanesce a prisão civil do devedor de alimentos, porque esta sim está prevista no Pacto de San José da Costa Rica. Então, essa seria possível de ser mantida. Então, hoje ela é a única modalidade de prisão civil do nosso ordenamento. É uma modalidade de cumprimento de sentença que é dotado de procedimento especial. A gente viu, acho que no nosso primeiro encontro, que hoje, no nosso CPC atual, no nosso regramento de processo civil atual, o processo sincrético é a regra para todos os procedimentos de cumprimento de sentença. A gente não tem mais nenhuma exceção a essa regra. Mas a gente tem duas situações em que é adotado o cumprimento de sentença, mas com um procedimento especial. Justamente do dever de prestar alimentos e a contra a fazenda pública. No CPC de 73, essas duas modalidades foram as últimas a serem incorporadas como processo sincrético, né? Ainda eram consideradas um novo processo, né? Todas as outras modalidades foram pouco a pouco se convertendo em processo sincrético, ou seja, uma mera fase procedimental dentro do processo, assim como é a fase de conhecimento, seria a fase de execução, mas as de alimentos e a contra a fazenda pública ainda ficaram sendo regidas de forma diversa do processo sincrético. Então, ainda eram considerados uma nova ação.
Então veio o CPC de 2015, é processo sincrético, tudo é cumprimento de sentença, então tudo é um processo só, regido por fases, né? Sendo que no caso dos alimentos, eles vão ter esse procedimento especial. Eles podem ser definitivos ou provisórios e vai caber prisão civil tanto no provisório quanto no definitivo, certo? A instauração depende do requerimento do exequente e a decisão que decreta a prisão civil também depende. Então o juiz, mesmo verificando que é bem provável que o exequente fosse requerer aquilo, que aquilo pode ter ficado nas entrelinhas da petição, mas se não tivesse sido pedido, o juiz não pode determinar, tá certo? A prisão civil ela vai ser aplicável ao cumprimento de sentença e à execução de título extrajudicial, não se configurando um meio de satisfação da obrigação, mas apenas medida coercitiva. Então, muito já se discutiu na doutrina qual é a natureza jurídica dessa prisão. Essa prisão é pena? O que vocês acham? Ela tem natureza jurídica de sanção? Ela é sancionatória? Ela é reparatória? Ela tem o objetivo de reparar aquela criança que ficou sem a pensão alimentícia? É esse o objetivo dela? Se ela não tem a característica de pena, ela não... Se, por exemplo, uma pessoa for presa novamente, por ter sido julgada, não entra como reincidência. Não entra. Ela não é penal, né? Ela não, por exemplo, a prisão, daí vocês vão estudar em processo penal, mas a prisão de natureza penal, ela vai ter regramentos muito específicos, né? Então, ela vai ser a exceção em caráter cautelar, né? Tem as regras lá no 312, eu acho, do CPC, que vai falar da prisão preventiva, da prisão em flagrante e tal. Então, a exceção vai poder adotar medidas cautelares alternativas à prisão, que está lá no artigo 319. Ela só vai ser possível, pelo menos até o julgamento do STF, no caso do Lula, só vai ser possível após o trânsito em julgado, né? Esse entendimento mudou, mas enfim, vai ter outras regras, né? Vai precisar de todo um contraditório, ou no caso da prisão cautelar, fundamentação cautelar, mas nesse caso aqui a gente não está falando de prisão-pena, a gente está falando de prisão como medida coercitiva do pagamento da pensão, né? Então, vamos supor, essa pessoa, esse réu, ele não tem patrimônio, né? Ele é uma pessoa que trabalha, etc., mas ele não tem patrimônio para saldar essa dívida. Então, às vezes a única maneira de forçá-lo, vamos supor, a reunir a família para juntar ali alguma coisa, para fazer com que essa pensão seja paga a essa criança, utilizando a prisão como um instrumento coercitivo, né? Então, a prisão aqui vai ser instrumento coercitivo para o adimplemento da obrigação alimentar. Não vai ter natureza jurídica nem de sanção, nem de reparação, né? Enfim. E ela é aplicável ao título executivo extrajudicial. Lembra que a gente resolveu uma questão na primeira parte da aula que falava sobre isso? Né? Então, é exatamente essa questão aqui. O rito da prisão civil só é aplicável aos alimentos decorrentes de casamento, união estável e parentesco. Os débitos trabalhistas, os honorários advocatícios e os alimentos por responsabilidade civil possuem natureza alimentar. A doutrina é pacífica com relação à natureza alimentar desses débitos, mas o seu inadimplemento não autoriza a prisão civil. Isso também gerou muita discussão, muito debate na doutrina, mas o que se entende majoritariamente é que como uma medida muito excepcional do nosso ordenamento, né, ela só vai poder ser aplicada nas hipóteses específicas de parentesco e etc, né? Então, vamos supor, eu um caminhão colidiu com o meu carro e eu sobrevivi, mas o meu marido que estava no carro comigo veio a óbito em razão desse débito, certo? E aí, desse acidente. E aí eu entro com ação judicial, reparação de danos, fase de conhecimento, tarará, tem tudo. Ficou comprovada a responsabilidade civil da empresa de transporte lá no caminhão, os requisitos da responsabilidade civil ficaram comprovados e ela é condenada. E ela é condenada, entre outras coisas, a me pagar uma pensão mensal vitalícia por um valor que o juiz entende que seria o valor médio que o meu marido ganharia
se ele trabalhasse, né, pela qualificação que ele tinha. E aí, esses alimentos, que são alimentos decorrentes de ato ilícito, são alimentos decorrentes de responsabilidade civil, não poderiam sofrer o regramento, não poderiam ser regrados pelo cumprimento de sentença dos alimentos. Qual é o recurso cabível da decisão que decreta a prisão civil? Ela possui, essa decisão é uma decisão que possui natureza jurídica de decisão interlocutória, então ela é recorrível por agravo de instrumento. Sempre a gente tenta adotar o seguinte raciocínio: processos como cumprimento de sentença, o inventário também, processos em que não haveria mais o momento de o processo subir para o tribunal. Você concorda que quando a gente está aqui falando de cumprimento definitivo de sentença, você está falando já que houve um trânsito em julgado. Se ele já é definitivo, já houve um trânsito em julgado. Então, as partes já recorreram tudo que podiam recorrer. Não vai haver mais um momento para esse processo subir para o tribunal. Então, como que poderia ser uma apelação, por exemplo, se com a apelação o processo inteiro sobe? Não faria sentido. Então, esse parágrafo único do CPC, ele estabelece justamente isso. Nos cumprimentos de sentença, nos inventários, também vai se aplicar mais ou menos essa regra, porque o inventário, ele é um procedimento de jurisdição voluntária, né? Então, ele não vai ter um momento, ele não é regido por uma lide, não vai ter um conflito propriamente dito. Então, não vai ter um momento em que esse processo vai ser sentenciado e as partes vão poder apelar para fazer com que esse entendimento do juiz de primeiro grau seja confirmado ou não por um tribunal, né? Então, nesses casos assim, sempre usar esse raciocínio, quando que vai ser aplicável o agravo, né? Nesse caso, o título executivo já transitou em julgado, ele é definitivo. Então, não faria sentido exigir que o recurso fosse apelação, né? Por isso tem que ser o agravo de instrumento. O habeas corpus também é cabível, mas o seu âmbito de abrangência acaba ficando mais limitado a questões que podem ser comprovadas documentalmente e que sejam exclusivamente de direito, né? É um pouco mais delicado o HC, porque pode ficar sujeito ao entendimento de que o HC não é um sucedâneo de recurso. Então, se tem recurso cabível, você deve usar o recurso que a legislação processual indica, né? Então, você pode ficar sujeito aí a um não recebimento, a um não conhecimento. O recurso mais adequado seria realmente o agravo de instrumento. O prazo máximo de prisão civil pela mesma dívida é de 1 a 3 meses, a gente já tinha visto naquela questão, né? A gente está vendo que o artigo 528, parágrafo 3º, estabelece esse prazo. Muitas vezes a gente acaba se confundindo porque na prática o juiz, na maioria das vezes, acaba fixando a prisão por 30 dias, mas a lei permitiria que fosse mais, né, até 3 meses. Havia uma divergência, porque a lei de alimentos só previa o prazo máximo de 60 dias, mas antes mesmo que o CPC de 2015 viesse a estabelecer esse prazo, o STJ já havia consolidado o entendimento de que prevaleceria o prazo do CPC, certo? E aí esse regime é um regime fechado, mas separado dos preços comuns. Qual é o débito que autoriza a prisão civil? É aquele débito que compreende as 3 prestações anteriores ao ajuizamento da ação e mais as que forem se vencendo no curso do processo, certo? Qual é a razão de ser dessa regra? Como é uma medida muito excepcional, né, ela vai comprometer o direito de ir e vir daquela pessoa, se entende que deveria ser uma dívida atual e não uma dívida pretérita. Qual é a interpretação que o legislador deu para essa dívida atual? O que é considerado uma dívida atual? Então, pela lei, a dívida é considerada atual quando ela é as 3 anteriores ao ajuizamento da ação e as que se vencerem no curso do processo. Então, quer dizer que se ele me deve há 2 anos alimentos, eu não posso executar tudo pelo rito da prisão? Não pode. Nesse caso, você teria que opor 2 modalidades de cumprimento de sentença. Uma pelo rito da prisão, que iria abranger os débitos dos 3 últimos meses e mais que forem se vencendo no curso do processo, e um outro cumprimento de sentença pelo rito da penhora, referente ao débito anterior, certo? Você teria que adotar essas duas cumprimentos de sentença. Tem essa súmula 309 do STJ,
que fala que o débito alimentar que autoriza a prisão civil é aquele que compreende as 3 prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. Mas isso também está positivado no nosso CPC, no artigo 528, parágrafo 7º. Facultatividade. A mãe dessa criança. A gente é, assim, na verdade, acostumado a pensar a mãe como sendo a representante legal da criança, mas pode ser o pai também, né? Então, o representante legal ou a representante legal dessa criança, ela vai ser obrigado ou obrigada a entrar com a execução pelo rito da prisão? Não. O que vocês acham? Não. Essa execução, essa modalidade, ela é uma forma, é uma medida coercitiva, como a gente viu, não tem natureza sancionatória, não tem natureza reparatória, e ela é um instrumento a mais, digamos. Olha, você tem esse instrumento, a lei lhe possibilita, lhe faculta essa possibilidade. Mas a gente sabe que esse tipo de processo envolve uma série de questões familiares, muitas vezes, que cabe realmente à pessoa decidir, né? Às vezes, eu não quero que essa marca fique na história do meu filho, que ele já teve o pai preso porque não pagou a pensão. Eu sei que a pessoa tem um patrimônio e se eu entrar pelo rito da penhora eu vou conseguir obter a satisfação da dívida, ou uma série de... Como eu vou explicar para o meu filho que um dia... Enfim, uma série de questões ali que a lei fazem com que a lei autorize essa facultatividade. Então, o exequente ele pode escolher fazer essa opção entre ajuizar pelo rito da prisão ou ajuizar pelo rito da penhora, tá certo? Está lá no artigo 528, parágrafo 8º. Qual é o procedimento dessa modalidade de execução? Ele vai ser formulado a requerimento do exequente. A intimação do executado aqui vai ser pessoal, então muita atenção para isso, certo? A intimação aqui vai ser pessoal para, em 3 dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo. Aqui o executado ele não vai ser intimado na pessoa do advogado, ele vai ser intimado pessoalmente. E o prazo que ele tem vai ser de 3 dias, certo? E esse prazo já abrange pagar, provar que pagou ou justificar a impossibilidade, tá certo? Caso o executado efetue o pagamento, o exequente vai ser intimado para se manifestar sobre esse pagamento, para dizer se esse pagamento foi feito corretamente. Se tiver sido feito corretamente, a execução vai ser extinta. Se o executado não efetuar esse pagamento, não apresentar a justificativa, ou apresentar uma justificativa, mas essa justificativa for afastada, o juiz vai mandar protestar o título e decretar a prisão civil do executado pelo prazo de 1 a 3 meses. O que é essa justificativa? O que a lei entende que seria essa justificativa? É a defesa do executado no cumprimento de sentença de pagar alimentos pelo rito da prisão. O prazo é o mesmo prazo do pagamento. Então aqui, vocês podem observar que é de fato um rito todo especial, todo diferenciado. Não vai ser 15 mais 15, não vai ser 3 mais 3, vai ser o mesmo prazo, certo? Somente a comprovação de fato que gera a impossibilidade absoluta de pagar é que vai justificar o inadimplemento. Então, o que a gente mais vê? Eu fiquei desempregado, eu morava com a minha mãe, mas eu passei a pagar aluguel, eu passei a enfrentar dificuldades, O que a gente compreende que sim são dificuldades, a gente compreende que sim, a vida real tem muitas intempéries e etc., mas isso, pela lei, não é considerado uma impossibilidade absoluta de pagar a pensão, até porque o fato de você ter ficado desempregado, ter passado por dificuldades, não faz com que o seu filho pare de precisar comer, né? Ele vai precisar continuar precisando se alimentar. Então, A pessoa pode, no mesmo processo, já requerer, por exemplo, os familiares pagam? Tem essa questão? Ele não pode requerer no mesmo processo. Esse pedido pode ser formulado, né? Por exemplo, os alimentos avoengos ou os alimentos em face de outros familiares, mas aí vai ser instaurada uma nova ação, uma ação de conhecimento mesmo. Por quê? Porque esses avós, por exemplo, no caso dos avós, eles não constaram no título executivo. Então, eles não participaram da fase de conhecimento, eles não participaram do processo em contraditório, né? Eles não ajudaram a influenciar o juiz na formação do convencimento dele, né? Aquele livre convencimento motivado do juiz. Então, eles não podem responder por esse título executivo. Vai ter que ser formado um novo título executivo, com um novo contraditório, para que eles possam avaliar, por exemplo, pelo Código Civil, esse tipo de responsabilidade é subsidiária. Então, por exemplo,
o ônus do autor da ação provar que tentou que o pai pagasse, aquele que tem responsabilidade principal pagasse, não foi frustrado nessa tentativa e só então acionou os familiares, né? E ele também vai ter o ônus de provar que esses familiares podem efetuar esse pagamento. Vai se aplicar aqui o mesmo binômio da necessidade e possibilidade que se aplica ao devedor principal. Então, tudo isso requer um contraditório próprio. Um contraditório a ser instaurado exclusivamente para essa finalidade. Professora, na ação do conhecimento, não pode colocar todo mundo no polo passivo De uma vez só? Isso, pedir subsidiariamente. Então, em regra, o que é que o Código Civil ele menciona? Ele menciona que essa responsabilidade, você tem um devedor principal, que é o genitor, né, ou a genitora, e que a responsabilidade dos demais parentes é uma responsabilidade subsidiária. Então, eu entendo que assim, você precisa primeiro condenar esse pai, e você precisa provar que esse pai não pagou, que esse pai ficou inadimplente, para poder depois, porque no momento em que você aciona, a não ser que o título saísse da seguinte forma: condeno o pai, principalmente, né, a pagar a pensão no valor tanto. Se ficar comprovado que o pai permaneceu inadimplente, que o pai, por tanto tempo, não pagou a pensão, desde já condeno os réus avós. Acho que dessa forma poderia ser cogitado, mas não é o que se vê. Um pai ou mãe, né, no caso, jovem, que ainda mora com os pais, nesse caso, entendeu? Acho que Sim, para acionar todos juntos, sim. você diz? É. Ah, tá. Eu acho que eu nunca vi ele acionar todos juntos. Eu nunca vi. Acho que poderia ser argumentado nesse sentido. Na Por verdade, eu exemplo, teria que comprovar que o genitor não tem mesmo condições que ele não de pagar. pagou de Não é forma simplesmente estar desempregado, É. porque se ele Bom, tiver mas saúde, um se pai ele ou uma tiver... mãe de 18 anos. Não, mas se tem saúde, se tem tudo, e não justifica, entendeu? geralmente Tem Mas que- aí teria o que trabalhar. Seria subsidiário. Diferente Você seria- não pode condenar a Sim, princípio, sim. Mas só para nós, pedir, né? mas para pedir subsidiário, você tem que comprovar que o pai não é porque está desempregado. Ele realmente não pode trabalhar, ele tem alguma coisa que justifique. por exemplo, eu Eu tentei executar muitas vezes, inclusive o juiz manda eu intimar para emendar a inicial dos alimentos arroendos para informar se teve execução. Porque, ou seja, você foi condenado, você tentou pagar, você tentou cobrar desse pai? A lei nem exige isso, mas os juízes entendem muitas vezes que você precisa comprovar que exauriu as tentativas de forçar aquele pai a pagar. Entendeu? Porque assim, você acionou os avós sem antes tentar que esse pai seja executado, entendeu? Então eu acho que seria um pouco mais difícil, talvez nessa linha de argumentação que a gente mencionou aqui, né? Ficando muito comprovado que a desídia do pai, o desinteresse do pai, e acho que na sentença teria que comprovar, teria que ficar consignado que houve um lapso temporal de não pagamento para só depois esses avós serem acionados, enfim. Não seria a única maneira que eu conseguiria visualizar. Mas a mais comum de se ver é aciona o pai, condena o pai, executa o pai, não consegue, aciona os demais familiares. Isso é o mais comum de se ver. E essa visão pode ser somente para o genitor, não se aplica, por exemplo, no avó. Aplica também. De relações familiares. A minha dúvida, no slide anterior, você colocou que a Sim. intimação é pessoal, né? Executado. Qual que é o procedimento quando esse executado se oculta? Muito comum para quem mora em prédio, então você Sim. não pode intimar o porteiro. Sim. Qual que é o procedimento? É a hora certa também ou não? Uma Também, execução pode sim. Pode sim. Havia essa discussão no CPC 73, porque só era regulamentada citação ficta, não tinha intimação ficta, né? A doutrina aplicava por analogia, né? Mas o CPC de 2015 sana qualquer dúvida com relação a isso. Pode fazer fictamente, sim. Se ficarem presentes os requisitos, pode intimar fictamente, sem dúvida. Posso voltar? Sim, a gente estava falando sobre a justificativa, né? O que fundamentaria essa justificativa? Após cumprir o prazo da prisão, não pagou, pode ser preso novamente pela mesma dívida? O que vocês acham? Vai ficar preso até cumprir? Pela mesma dívida, a pessoa não pode ficar presa duas vezes.
Por quê? Porque justamente a natureza jurídica dessa prisão é de medida coercitiva. Se não funcionou para convencer, digamos, o executado a pagar, não funcionou uma vez, não vai funcionar duas. Então, não pode pela mesma dívida. Pode por outra dívida. Por exemplo, não pagou, executei aos 3 últimos meses, mais as parcelas vincendas. Estou executando. Teve a prisão, passou 3 meses preso, não pagou, aí a execução foi convertida para o rito da penhora, que aí era o passo que a gente ia chegar agora. Essa execução ela vai ser convertida para o rito da penhora, então ele não vai mais poder ser preso por essa dívida. Só que ele continua inadimplente. Não extingue a execução. Mas a parte que vai ser convertida é inclusive esse lapso de 3 meses que ele ficou... Inclusive. O processo todo vai mudar de rito. Até o último momento que ele ficou preso. Exatamente. O processo, tudo que foi executado até ali, vai passar a ser executado pelo rito da penhora. E aí chega essa mãe para a defensora pública ou para a advogada dela e fala assim, mas ele não tem patrimônio, ele não vai saldar essa dívida, o que eu faço? Né? Daí você pode, na verdade, ingressar com um novo cumprimento de sentença pelo rito da prisão, mas referente aos 3 últimos e às vincendas. Né? E aí, a sua execução primeira vai valer só até o período que não está sendo objeto da nova execução. Você pode fazer isso, certo? Então, após o cumprido prazo da prisão civil, se a dívida permanecer, vai haver a conversão dos ritos, né? Geralmente acontece assim, é cumprido o prazo da prisão, daí o cartório vai certificar. Foi cumprido o prazo, o executado foi solto. Vai intimar o exequente, para o exequente requerer o que ele quiser para dar prosseguimento ao processo. Muitas vezes, o próprio exequente nesse momento, ele já nem é mais encontrado, ele já sabe que a pessoa não tem patrimônio para saldar aquela dívida, enfim. E aí o processo, se ele não der continuidade, o processo vai... Ele impulsiona, exatamente. Tá, mas uma questão lógica ele vai ter que converter. Porque ele não tem mais como ele ficar preso naquele rito. Não tem mais como. Uma inovação do CPC de 2015 muito importante na prática, né? Está no 529, parágrafo 3º, que é a possibilidade de desconto da dívida de alimentos, dos rendimentos ou das rendas do executado de forma parcelada, contanto que somadas as prestações vincendas não ultrapasse o limite de 50% dos ganhos líquidos. Isso vai valer para qualquer execução? O que vocês acham? Ou só para a execução de pagar alimentos? É só para de alimentos. A gente em Itaquera, onde eu trabalho, tiveram um caso em que o juiz quis aplicar para tudo que era execução, começou a penhorar salário à torta e à direita, e a gente agravou, né? E aí está conseguindo reverter. Porque não pode, é só mesmo para a dívida de alimentos. O salário continua sendo empenhorável como regra, é uma verba empenhorável, né? Mas, excepcionalmente, o código autorizou que fosse feito esse desconto. Como funciona? Primeiro, essa possibilidade ela é restrita à execução do rito da penhora. Então, se eu escolhi o rito da prisão, eu não posso adotar medidas de constrição patrimonial, certo? Porque eu escolhi o rito da prisão. Se a minha execução está tramitando pelo rito da penhora, e aí sim eu vou poder adotar medidas de constrição patrimonial, eu posso, por exemplo, pedir para que o juízo oficie ao INSS para verificar se o executado labora com vínculo empregatício. E aí, vindo essa resposta, vindo a positiva de que ele está trabalhando formalmente com a carteira assinada, eu posso pedir para que a pensão vincenda passe a ser descontada em folha, mas eu posso pedir ainda também para que aquela dívida seja descontada do salário dele até o limite de 50%, somado das vincendas com as vencidas. Vamos supor, se o débito está em 100 mil reais, até que ele me pague os 100 mil reais, vão ficar sendo descontados mensalmente do salário dele aquele percentual. Isso é uma inovação, tá certo? Outra inovação, a possibilidade de ciência ao Ministério Público para instauração de inquérito policial para apuração de crime de abandono material,
se o juiz verificar a conduta procrastinatória do executado. Então, não é simplesmente não pagar. Ele está realmente procrastinando o feito com o objetivo de ocultar, de evitar o pagamento da dívida, certo? Alguns membros do Ministério Público já adotavam esse procedimento. Mesmo não tendo previsão no CPC, eles entendiam que estava tipificado o crime de abandono material e pediam a instauração de inquérito, mas agora está previsto expressamente. Constituição de capital em caso de cumprimento de sentença de alimentos decorrentes de indenização por ato ilícito. Então agora a gente desliga um pouco esse raciocínio dos alimentos de parentesco, de pai para filho, etc., para pensar na indenização do ato ilícito. São aqueles alimentos que eu mencionei, os alimentos do acidente de trânsito que gerou o falecimento de um parente, e aí o parente sobrevivente vai ficar recebendo essa pensão vitalícia, né? Também é realizado a requerimento do exequente. O capital será inalienável e impenhorável enquanto perdurar a obrigação. Poderá ser substituído pela inclusão do exequente na folha de pagamento da pessoa jurídica, ou por fiança bancária, ou por garantia real. Então, por exemplo, no meu exemplo, eu estava no meu carro, e o meu marido faleceu em decorrência desse acidente. Teve todo o processo de conhecimento que resultou na responsabilização da empresa, né? O juiz entendeu que estavam presentes os requisitos da responsabilidade civil e condenou, entre outras coisas, a me pagar uma pensão vitalícia. Mas essa empresa é a Grangeiro, sei lá, é uma empresa próspera, uma empresa atuante no mercado. E aí eu tenho interesse em que esses alimentos sejam descontados na folha de pagamento mesmo eu não sendo uma funcionária da empresa, para não ter todo o desgaste todo mês, procurar a empresa não, enfim, alegar que não sabe minha conta, etc. O código ele traz essa possibilidade, certo? A prestação alimentícia ela vai poder ser revista se sobrevier uma mudança na situação fática presente no momento da fixação. Então esses alimentos eles são regidos por aquela cláusula rebus sic stantibus, né? Naquele momento a situação, o binômio necessidade e possibilidade era esse, mas hoje passaram-se 20 anos e a empresa que outrora era próspera, hoje ela está entrando numa situação de grande dificuldade financeira, ao passo que a pessoa que está recebendo essa pensão fez uma fortuna, enfim, prosperou na vida, o jogo virou e aí a situação de fato que ensejou a fixação da pensão naquele momento não está mais presente, né? Sofreu uma alteração. Então o código autoriza que essa pensão seja modificada. E a prestação pode ser fixada tomando-se por base o salário mínimo. Geralmente a gente tem essa regra geral, principalmente no direito administrativo, segundo a qual o salário mínimo não pode ser indexador, né, de base de cálculo de nada. Mas aqui na pensão alimentícia, é muito comum, inclusive, a gente fixar a pensão com base no percentual do salário mínimo, né? E isso é possível. Uma questão de concurso da Defensoria do Espírito Santo de 2016. Então, como eu mencionei, essa temática é uma temática muito presente na realidade da Defensoria Pública Estadual, né? Vamos ver o que diz a questão. Eduardo, maior e capaz, com 19 anos de idade, comparece à Defensoria Pública informando que o seu genitor, que está desempregado, mas tem recursos financeiros, não realizou o pagamento das 2 últimas parcelas da pensão alimentícia fixada em sentença. Diante dessa situação, o defensor público deverá, item A, orientar Eduardo sobre a impossibilidade de cobrar os alimentos após o atingimento da maioridade civil, pois a exoneração do devedor decorre da previsão legal expressa? Não, é falso. A gente já sabe que é falso. Por quê? Não é automático. No momento que a pessoa completa 18 anos, automaticamente está exonerada de pagar a pensão? Não. Tem a súmula do STJ, a gente vai ver que essa súmula estabelece que a exoneração ela acontece mediante contraditório. Não é automática, justamente porque a pessoa pode ter completado a maioridade civil, mas ainda assim estarem presentes os requisitos do binômio necessidade e possibilidade. A única diferença que vai passar a existir é que esse binômio é formado pela necessidade de quem recebe e a possibilidade de quem paga. Quando a pessoa é menor de idade, esse requisito da necessidade ele é presumido. A lei já presume, a pessoa não tem ônus de provar que precisa, porque a lei presume essa necessidade. Certo? Depois que ela completa a maioridade civil, ela passa a ter o ônus de provar, que continua precisando. Eu continuo precisando porque eu dei prosseguimento aos meus estudos,
porque eu estou fazendo um curso superior, um curso técnico, de forma que eu ainda não tenho independência financeira para assumir a minha própria subsistência, né? Então, ela tem esse ônus de prova, mas isso é mediante contraditório, mediante a instauração de uma ação de exoneração de alimentos, isso não é automático. Então, essa item está errada. O item B, pedir o cumprimento de sentença sob pena de prisão, uma vez que este débito autoriza a prisão civil do devedor de alimentos, sem prejuízo de outros meios coercitivos para o pagamento, tais como protesto. Errado, 3. Certo. Sendo que aqui, gente, é o seguinte, ele fala que até as 3 últimas, né? Não significa que ele tem que esperar os 3 meses, não. 1 mês de inadimplemento já autoriza o ajuizamento da execução. O legislador, ele fala que até o limite de 3 meses, né? Não é que ele tem que esperar. Mas Oi? sobre pena de prisão não é a partir dos 3 meses? Não. Até os 3 últimos meses anteriores. Por exemplo, Um mês já autoriza. um mês já autoriza o início da prisão. A gente está em janeiro. A gente está em janeiro. Então seria dezembro, novembro, outubro. Vamos supor. Os débitos de outubro em diante podem ser... Certo? Então esse item ele não está errado, não. O item C. Pedir o cumprimento de sentença sob pena de penhora, uma vez que este débito não autoriza a prisão civil. Aí seria, porque a pessoa não é obrigada a esperar completarem os 3 meses para entrar com a execução pelo rito da prisão. Ele fala, na verdade, até 3, mas 1 mês apenas ou 2 seriam suficientes. D. Orientar Eduardo para aguardar o próximo mês, uma vez que o pedido de prisão civil depende do inadimplemento das 3 prestações anteriores ao ajuizamento da execução. Também não faria sentido, na verdade. Se o C tivesse certo, o D também teria. Né? E o E. Pedir o cumprimento sob pena de penhora, uma vez que, embora este débito autorize a prisão civil do devedor, o desemprego do devedor justifica o inadimplemento. Esse aí é o primeiro que a gente, aquela item que a gente elimina de imediato. Então, nosso gabarito vai ser o item B de bola. Ele pode pedir o cumprimento pelo rito da prisão, que é realmente a alternativa correta, certo? A alternativa A, que a gente viu da exoneração, está simulado na súmula 358 do STJ, então não é automática. E as demais alternativas também estão no CPC. Então, mais uma vez, a gente demonstra que as questões de processo ainda são muito literais. Né? Gente, a gente teria ainda para falar o cumprimento de sentença que reconhece a obrigação de pagar a quantia pela fazenda pública. O que vocês acham? A gente vai aqui até o fim ou a gente começa a próxima aula falando disso para depois falar das defesas? Foi muita coisa hoje, né? Certo. Vamos fazer. Ainda seriam 8 slides, aí eu acho que é muita coisa. Vamos deixar parar aqui e eu vou ficar devendo a vocês a fazenda pública e as defesas, tá certo? Beleza?